Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa fraterna da nossa casa. Eu convido a todos, se sentirem à vontade de fechar os olhos, acalmar os pensamentos, o coração. Vamos pedir ao Pai que nos permita estarmos aqui, acompanhado dos teus mensageiros de luz, para podermos aprender um pouco mais no caminho da evolução. Que estejamos atentos a tudo que vamos ouvir e, na medida do possível, nos ajuda a colocar em prática. Ilumina com teu amor e bondade também nossos irmãos já desencarnados, que já estavam aqui à espera desse momento, e dos que vieram conosco, nos acompanhando, e que as vibrações desse ambiente, da nossa conversa, cheguem aos nossos entes queridos que não puderam estar aqui conosco, e possamos sair mais enriquecidos do que agora nós começamos. Que assim seja. Vou ligar a luz aí, senão a gente cochila, né? Hoje, o tema solicitado para a gente conversar um pouquinho é sobre o bullying e a violência escolar, mas à luz do Espiritismo. Eu vou pedir assim, só para levantar a mão, quem aqui já ouviu falar em bullying? Vocês também, muitos de vocês certamente já soube de alguém que vivenciou isso, seja na própria família ou com pessoas conhecidas, principalmente com crianças e adolescentes. Só recordando um pouquinho, na minha geração não existia essa palavra, existia implicância, relia, Principalmente a gente que tinha mais irmãos, no meu caso 3, então o pai e a mãe sempre brigavam, ó relia, ó implicância, porque se repetia sempre as mesmas coisas. E também, na minha época de escola, a gente vivia muita coisa do que hoje é chamado bullying, mas a gente não recebia dessa maneira, com esse nome, e muitas coisas, graças a Deus, fomos aprendendo a estudar, aprendendo a ter o respeito, a entender a dor do outro, a olhar para o outro. Por isso que a lei do progresso, uma lei divina, nos diz que a gente nunca evolui, mas a gente sempre está em evolução. Seja a passos de tartaruga ou não, mas a gente está evoluindo. Então vamos conversar um pouquinho. O que é esse bullying e essa violência escolar? Abordar o bullying e a violência escolar sobre a ótica espírita é um desafio necessário, pois a doutrina nos oferece ferramentas profundas de compreensão, focadas não apenas na punição, mas na reeducação do espírito e na lei do amor. A aprendizagem é para evitarmos a ideia errônea de que a vítima está sofrendo porque mereceu, por erros de vidas passadas. Isso não pode. O foco deve ser na evolução, na empatia e na caridade. Na nossa conversa fraterna de hoje, queremos não julgar quem está certo ou errado, mas compreender a violência escolar com as lentes da imortalidade da alma e do amor ensinado por Cristo. O que é o bullying? O bullying são agressões intencionais, repetitivas, onde há um desequilíbrio de poder, são situações que constrange, humilha, expõe e fere mental e emocionalmente o ser. Seja essas agressões, sejam presenciais, sejam pela internet, É uma dor real e urgente, em maioria silenciosa, levando à depressão, à evasão escolar e, em muitos casos, de automutilação, de ideação suicida. É uma falha grave na fraternidade e no respeito ao próximo, que deixa cicatrizes profundas, tanto no corpo físico, mental e espiritual.
né? Todos devem estar assistindo aí, já tem um tempo, alguns programas daquele Felca, né? E ele relatando como que ele viveu isso na adolescência, hoje ainda na fase jovem, como que ele viveu tudo isso, né? Temos tido programas para abordar isso. E como isso vai deixando cicatrizes no ser, principalmente se depois não forem tratadas, não forem olhadas, né? Para o que realmente tem que ser olhado. A convivência escolar é um dos primeiros passos em que o ser humano aprende a viver em sociedade. Saímos da família e vamos conviver na escola. Nesse ambiente, valores como respeito, empatia e solidariedade precisam ser cultivados diariamente. Eu trabalho em escola há 40 anos, com crianças e adolescentes, e realmente, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Hoje, só para ilustrar um pouquinho para vocês, na quarta-feira antes do feriado, já era final da aula, do período da manhã, quando uma criança, uma menininha de 7 para 8 anos, me chamou, né, eu trabalho em coordenação, tia, vamos ali no banheiro comigo? Então, na porta do banheiro por dentro, estava o nome dela, a série e 4 flechinhas com adjetivos. Naquele dia, na manhã, a professora tinha trabalhado o que são adjetivos, que são características. Sejam elas positivas ou não, são adjetivos, características. Então, lá no final da aula estava aquilo ali. Ela já estava indo embora quando alguma das coleguinhas falaram, voltaram com ela no banheiro e estava lá. E o avô estava esperando para pegá-la. Aí ela chorando, tia, vamos lá comigo. Fui. Aí eu vi aquilo e falei, nossa, mas quem será? Nós temos filmadoras na escola, mas no banheiro, né, é um ambiente de intimidade, não existe uma filmadora em que tem aqueles reservados do vaso para cada um. Tem até uma filmadora que vê a porta aberta ali da pia, mas não. Falei, como que eu vou descobrir isso? Aí eu falei para ela, pode acalmar, né, eu vou tirar uma foto aqui, estava escrito com letra bastão, eu vou descobrir de quem que é. Pode deixar, você vai passar o feriado tranquilo, que segunda-feira eu resolvo. E aí tirei uma foto. Aí falei para ela, vou buscar uma bucha agora. Busquei uma bucha, apaguei lá, estava escrito a lápis e a porta do banheiro, aquele metalon, né? Então apagou rapidinho. Ela foi, eu garanti para ela que seria, porque a criança precisa ser amparada. E hoje, logo cedo, quando começou a aula depois do feriado, o pai já me ligou, marcando para conversar comigo, no final da manhã. E durante a manhã eu fiz a dinâmica. Se é um banheiro feminino, foram as meninas. E aí eu chamei essas meninas daquela turminha, e eram 12 meninas. Eu fui chamando de 4 em 4. Aí eu usei uma dinâmica que foi de dar papelzinhos para ela e falar, olha, eu estou precisando fazer um cartaz sobre o aniversário da escola, e eu preciso que vocês me digam o que vocês gostam na escola, mas vocês têm que escrever com letra de forma, e lá, igual quando vocês não estavam alfabetizadas, porque em cartaz a letra tem que ser grande, tá bom? Então não pode ser cursiva. Pronto, foi a minha dinâmica, a minha didática, depois mais 4, depois mais 4, e com a foto que eu tinha tirado, né, eu imprimi, eu fui comparar a letrinha. Chamei uma professora, outro falei, essa aqui, beleza. Passou um tempo, aí eu falei, então vai ser essa menina. A professora falou, Ouvi uma professora anterior, porque a menina muito caladinha, muito inteligente, muito gentil, mas tem uma característica, já está no 3º ano da escola, que gosta de ficar mais quieta, que é mais rígida, não aceita muita amizade. E aquilo foi... Eu falei, mas logo ela, não é possível. Mas a letra batia. Respirei, esperei um pouquinho, passou o recreio, chamei. Aí chamei, falei pelo nome dela, falei, nossa, como você é bonita, e tudo, foi conversar com ela, suas notas e tal. Eu falei, aconteceu uma coisa quarta-feira, no final da aula, com uma colega sua. Lá no banheiro estava escrito isso, isso, isso. Aí eu olhei no olho dela, perguntei assim, foi você? Aí ela, foi. Aí eu falei, mas por quê? Não sei. Mas essa colega fez alguma coisa para você? Não. Essa colega, porque já é o 3º ano, né? 6, 7, 8 anos que estudam juntas. Essa colega tem alguma coisa que você gostaria de ter? Não.
o jeito dela, porque essa outra colega, ela ri, ela brinca, ela corre com os meninos, com as meninas, ela está no meio de briga, ela está de tudo. Você gostaria de ser como ela é? Porque é o contrário? Também não. Mas por quê? Não sei. Eu fui no banheiro, eu estava com lápis, aí eu fui escrever, porque a professora estava trabalhando adjetivo. Eu falei, mas por que você escolheu o nome dela? Não sei. Eu falei, então tá bom, vamos respirar. Você vai procurá-la, vai pedir desculpa. Você arrepende? Arrependo. Você vai pedir desculpa. E depois nós vamos conversar mais um pouquinho. Tá. Depois conversei com o pai da criança que seria a vítima, estava tranquilo. Aí depois do recreio ainda perguntei para a outra, né? A colega te procurou? Procurou. Conversou? Conversou. Pediu desculpa? Pediu. E você? Eu desculpei. Mas você acha que ela teve algum motivo para fazer isso? Não, não teve. Mas eu acho que ela é muito triste, tia. Eu falei, então ela está precisando de ajuda, não está? Tá. Então nós vamos tentar ajudá-la. E aí no final da aula essa criança falou, tia, você vai chamar meu pai para contar? Eu falei, por enquanto não. Por enquanto nós vamos conversar mais um pouco. Mas eu preciso daqui a pouco, com a psicóloga, comigo, saber por que essa criança tão calada, tão inteligente, tão tímida, faz isso com o outro. E isso é importante. Porque na convivência escola, a criança traz muita coisa, e o jovem, de coisas que ele está assistindo, vendo em casa, sofrendo com o irmão, no condomínio. E a gente tem que estar atento a isso e buscar recursos. E jamais colocar um em face com o outro. Aquele que fez com aquele que sofreu. Isso é muito importante. Principalmente, gente, quando a gente é pai e mãe, não fazer isso quando tem mais de um filho. Confrontar, expor o outro. Isso é importante, né? Então a gente coloca aqui, no entanto, a presença do bullying revela a ausência desses princípios, manifestando-se por meio de atitudes de agressão física, verbal ou psicológica. Compreender o bullying e buscar formas de combatê-lo é essencial para a construção de um ambiente escolar saudável e acolhedor. Sob a luz da doutrina espírita, o ser humano é um espírito em evolução, que traz consigo experiências de outras existências e está em constante aprendizado. Assim, tanto aquele que pratica o bullying, quanto aquele que o sofre, estão em processos de crescimento espiritual. Só lembrando, a criança é criança no corpo físico, mas o espírito dela não é criança, né? Esse espírito já teve outras vidas. O agressor, muitas vezes, revela fragilidades internas, inseguranças e falta de compreensão sobre o amor ao próximo. Já a vítima pode estar enfrentando uma prova ou oportunidade de fortalecimento interior. Isso não justifica a agressão, mas convida à reflexão e à responsabilidade de todos em transformar essa realidade. Então, porque às vezes a gente escuta assim, não, fulano está passando por essa dificuldade, seja bullying ou não, porque em outras vidas fez alguma coisa para essa pessoa, para alguém. Não é bem assim, né? Independente de como foi, como é hoje? Como que nós temos que agir? Então, isso é importante a gente sempre recordar. Quem somos nós na escola da vida? Os alunos, professores, os pais, todos que estão ali, são, antes de tudo, espíritos milenares, imortais em evolução. A sala de aula é um laboratório de convivência. As diferenças de temperamento que vemos nas crianças e jovens são um reflexo da bagagem que cada espírito traz de vidas passadas, ou seja, herança de si mesmo, aliada ao ambiente que vai formando o seu caráter desde pequeno. A Terra é uma escola, não é uma prisão. Então, a gente não veio aqui para ficar preso. A gente não veio aqui para pagar pena, para ficar penando. A gente veio aqui para aprender. Né? Então, essa é uma grande escola da vida. Nós estamos nessa escola. Então, quando a gente olha para uma criança e sabe que ali tem um espírito que está em evolução, que traz dela mesma, herança do próprio espírito, ali na consciência dela, o que ela traz de defeitos, deficiências e virtudes, nós temos a responsabilidade, que já estamos à frente no caminho de trabalhar. Agora, há que se dizer que muitas crianças e jovens traz, principalmente, virtudes que nos ensinam. Mesmo nós temos já um tempo, né, na vida, já reencarnado antes. A gente tem que ter esse olhar também de aprendizagem e de humildade. A raiz da violência, segundo o Espiritismo.
Por que o bullying acontece? Segundo o Espiritismo, a raiz de todos os males da humanidade é o egoísmo. O agressor age movido pelo orgulho, querer se sentir superior, que é uma ilusão, ou pelo egoísmo, não se importar com a dor do outro. É o espírito que ainda estagia na ignorância moral. O problema é o orgulho. Olha o que diz o Evangelho. Dentre os vícios, foi feita uma pergunta lá na questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical de todos os defeitos que nós temos? Nos responde a espiritualidade. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto lhe houverdes destruído a causa. Dirijam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Eu posso ter todas as qualidades, mas o tal do egoísmo é bem claro, aniquila todos os demais. Então é o que a gente tem que buscar, a causa mesmo é de extirpar o egoísmo. Um olhar espírita sobre o agressor. Vamos lá. Na visão espírita não existe monstros. Às vezes a gente escuta a notícia, nossa, um aluno lá nos Estados Unidos, em outro local, até no Brasil, entrou numa sala de aula, fez isso, porque ele vinha sofrendo bullying, ou outro, toda aquela história. E às vezes se rotula, né, principalmente o agressor, de monstro. Mas não existe monstro, existem espíritos doentes ou equivocados. Muitas vezes o agressor é alguém que sofre em casa, que tem carência afetiva profunda ou que não recebeu a base da evangelização. Ele precisa ser contido. Esse contido é dar limite, porque limite também é amor. Mas também precisa de tratamento espiritual, psicológico, não apenas de exclusão. A falta de educação moral tem sido um desafio para os responsáveis de orientar e bem educar os espíritos para os ensinos de amor e fraternidade preconizados pelo nosso Mestre Jesus. Então, nós temos que ter o olhar, né, para o agressor. E o olhar para a vítima, como deve ser? Devemos nos atentar para não culpar a vítima dizendo que é resgate de vidas passadas. Já escutei isso. Não, fulano sofre, seja no bullying ou outras situações, não, ele está passando por isso, ou ela está passando por isso, porque está resgatando vida passada. Não é assim. Mesmo que estejamos passando por provas, o agressor está usando mal o seu livre-arbítrio e responderá por isso. A vítima precisa ser acolhida, defendida e fortalecida. O sofrimento, quando bem suportado, eleva o espírito. Não adianta eu passar por um sofrimento e ficar reclamando, me revoltando contra a vida ou contra Deus, porque não vai adiantar essa prova então. Mas lutar contra a injustiça é um dever cristão. Devemos buscar oferecer o amparo espiritual à vítima. Nenhuma dor é em vão, mas a agressão não deve ser passivamente aceita. A gente não tem que aceitar. A lei de causa e efeito. Existem as leis divinas. Uma delas é chamada de lei de causa e efeito, ou lei da colheita, ou lei da semeadura, né? O que diz? A lei de ação e reação não é vingança divina, é reajuste. Vou fazer uma analogia. Quando eu infrinjo uma lei humana, por exemplo, o sinaleiro, passei o sinal vermelho e recebo uma multa. Isso é vingança? Não é vingança. Isso é consequência, né? É de uma ação, uma reação. Mesma coisa as leis divinas. Então não podemos colocar leis divinas como castigo, punição, mas reajuste. O agressor que planta a dor e a humilhação está construindo para si mesmo um futuro de necessidades e reparações.
nesta ou em próximas vidas. O entendimento desta lei ajuda a frear impulsos violentos, pois a juventude compreende que ninguém escapa da própria consciência. Como Jesus nos ensinou, a cada um segundo suas obras. É a lei da semeadura. O bullying vai impactar o futuro espiritual de quem o pratica. Por mais que depois esse agressor entenda, se arrependa, mas ele vai sofrer as sanções da lei. O que são as sanções da lei? Vão ser novas oportunidades para ser colocada à prova se eu aprendi. É igual na escola. Eu estudo, aí vem a avaliação na prova para pôr o quê? Em prova se eu realmente aprendi. Se eu não aprendi, ou eu fico de recuperação, ou eu reprovo de ano, ou eu perco a oportunidade, né? E aí eu tenho que refazer novamente. Então, as leis são para nos ajustar no caminho da evolução. O papel da família e da evangelização. A escola ensina as matérias, mas a base moral vem de casa. Não adianta, gente. A escola, ela pode ser uma parceira com a família, mas a base vem de casa. A educação vem de casa, a instrução da escola. A responsabilidade dos pais em ensinar empatia e o respeito às diferenças, pois é na família que encontramos o primeiro núcleo educativo. Se não fosse para ser a família, eu penso que Deus daria condição para as instituições, sejam igrejas e escola, de educar os espíritos. Mas não, foi criada a família, o primeiro núcleo educativo. O culto do evangelho no lar, não sei se todos aqui sabem, né? A gente escolhe um dia na semana, reúne a família, né? Se tem filho, se não tem, se tem pet, se é uma pessoa que faça sozinho na família. Mas o culto do evangelho no lar, principalmente com as crianças e jovens, dá uma luz muito grande, né? Ajuda a evangelizar, a alimentar o espírito. A evangelização nos centros espíritas, né? Aqui tem evangelização sábado de manhã, tem o grupo dos jovens também, seja numa igreja católica, numa igreja evangélica, sempre vai ter grupos para ajudar as famílias nessa orientação desses espíritos. Isso é importante, né? E aí a gente tem que pegar pela mão, desde pequeno, para levar. É fundamental, então, o culto do evangelho, a evangelização às crianças e aos jovens, a estrutura emocional e espiritual para lidarem com as pressões do ambiente escolar. O que nos cria, nos dá condições de, num mundo tão diverso, principalmente hoje tão polarizado, são os ensinos que a gente recebe na família, que vai formando o caráter. E esses ensinos não podem ser só meramente profissionais ou conhecimentos do intelecto, mas principalmente favorecendo uma inteligência emocional, favorecendo um desenvolvimento espiritual. Isso é muito importante. O antídoto. Como, né, combater o bullying ou até evitar? Jesus ensinou o perdão. Perdoar quem faz bullying é difícil, mas é necessário para que a vítima corte o laço mental com o agressor. Perdão não é convivência obrigatória, é libertação. Então, perdoar é continuar com o agressor convivendo? Não. Muitas vezes, e na maioria, precisamos nos afastar. Precisa afastar, seja do ambiente, seja do agressor, né? Até mesmo para dar tempo para esse agressor ser tratado, ser cuidado. Há também a responsabilidade de quem assiste ao bullying. A omissão também é uma ação perante as leis divinas. Quantas vezes? Não é comigo, não foi com meu filho, e eu vou ficando omisso. Mas eu também vou ter as sanções das leis, porque a omissão não é o que Jesus ensinou, né? Nosso sim é sim, o nosso não é não. Não dá para ser em cima do muro, não dá para ser morno. E hoje nós estamos num mundo que a gente, assim, tem se omitido muito nesse sentido, né? O dia que aprendermos realmente a amar ao próximo, como Jesus ensinou, a gente vai aprender que amar não é só os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos, não.
a gente vai aprender a amar a todos. Então, nós temos que caminhar muito nisso ainda, né? Principalmente nessas oportunidades em que a gente tem que agir e a gente se omite. E isso não é amor. A verdadeira caridade na escola é defender quem está sendo atacado, nos remetendo à prática do ensino de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Eu ensino demais as crianças, né? Porque assim, um colega fez alguma coisa, eu não vou revidar, mas eu vou procurar ajuda de um adulto para resolver. Porque quando eu revido, eu perco a razão, né? Se o outro me bate, eu bato. Aí ele bate de novo, se o outro me machuca, eu machuco. Se o outro me xinga, eu xingo. Quando é que a gente vai quebrar isso? E por que a gente reencarna nessa vida, gente? Já pensaram? Para a gente aprender o amor, aprender o perdão, principalmente dentro da família, né? A perdoar e amar. E aí isso se reverbera no ambiente da escola, nos ambientes de convivência, de trabalho. Tarefa fácil? Não é, mas é necessário, né? Para a nossa evolução. A brandura é um instrumento de conciliação e paz. Já ouviram falar na brandura? O que é ser uma coisa branda? Nossa, fulano é tão brando. O que é isso? A brandura está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra como uma das virtudes que a gente tem que cultivar, que é a brandura. Não é fácil ser brando não, né? A tendência da gente é já explodir, já tentar resolver as coisas de uma maneira assim muito rápida e responder. É querer ter razão sobre o outro, é voltando àquilo, né? É aquele pensamento de superioridade, é o orgulho. Nossa, eu não posso ficar por baixo. Não, não é assim. Uma das maiores dificuldades hoje que a gente enfrenta é a escuta, é o respirar. Eu falo muito das minhas experiências, né? Então, assim, quando eu pego as crianças que elas vêm, porque geralmente vêm para a sala de coordenação, todo mundo aqui já estudou, a maioria aqui sabe, né? Vai parar a maioria na sala de coordenação é porque aprontou alguma coisa, né? Mas quando a gente cria um vínculo com as crianças, com os jovens, eles vêm nos relatar, eles confiam de que a gente vá resolver por eles, de que a gente vá, né, fazer valer a justiça por eles. Isso é importante, a criança ter o amparo do adulto, seja os pais, os educadores, seja na igreja quem orienta. Então, a brandura destacada no Evangelho segundo o Espiritismo é uma virtude essencial para a convivência harmoniosa e um poderoso instrumento de enfrentamento do bullying. Segundo a doutrina espírita, a brandura está ligada à mansidão, à paciência e à capacidade de agir com equilíbrio, mesmo diante de situações difíceis. Mas quando eu estava estudando, eu falei, gente, mas a brandura ainda tem que ter mansidão, paciência e capacidade de agir com equilíbrio, ou seja, sem impulsividade, é uma tarefa, né? Às vezes você consegue um pouquinho um dia, outro. A gente escuta ouvindo falando assim, não, eu não tenho paciência, aliás, eu nunca tive. Como é que eu vou agir se eu não tive aquilo? Mas eu só vou ter à medida que eu for exercitando. Eu só torno uma coisa consciente na minha vida depois de muito treino. Mesmo que não seja natural no começo, mas à medida que eu vou treinando, formando um hábito, aquele hábito, aquela informação, aquela leitura, vai se incorporando à minha vida. Quando eu ver, eu estou agindo naturalmente, porque se tornou carne, né? Se tornou conhecimento. Em um ambiente, principalmente de escola, onde conflitos e diferenças são frequentes, essa postura pode transformar relações e prevenir atitudes agressivas. O bullying, muitas vezes, nasce da intolerância, da impulsividade e da falta de respeito. Muitas vezes também da falta de empatia. Quando a brandura é praticada, ela atua como um freio para essas tendências, ajudando o indivíduo a refletir antes de agir. Eu brinco demais com as crianças, eu falo assim, respira, vamos contar até 10. Tem umas que falam assim, tia, já contei até 10, não adiantou nada. Então vamos contar mais um pouquinho, né? Mas a gente tem que ir ensinando isso. Em vez de responder à agressão com mais agressividade, a pessoa branda busca o diálogo,
compreende as limitações do outro e evita ampliar o conflito. Isso não significa aceitar injustiça, jamais, mas enfrentá-las com serenidade e firmeza, sem recorrer à violência. De acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, a verdadeira força está no domínio de si mesmo. Não é dominar o outro, mas é dominar a si mesmo. Assim, tanto educadores como os pais podem utilizar a brandura como ferramenta educativa, ensinando pelo exemplo que é possível resolver conflitos de forma pacífica. Será que eu dou esse exemplo? Essa postura também contribui para acolher a vítima do bullying, oferecendo apoio emocional e segurança, ao mesmo tempo em que auxilia o agressor a reconhecer seus erros e a desenvolver valores mais elevados. Portanto, gente, a brandura é um caminho eficaz, pois promove a cultura da paz, do respeito e da fraternidade. Difícil? Alguém acha fácil ser brando? Nossa, ninguém acha fácil? Eu pensei que ia ter alguém que falasse, não é fácil. Marçol, é fácil. Aí, depois da palestra, eu ia procurar essa pessoa para me ajudar, mas ninguém vai resolver? Estou procurando. Então, é isso, gente. Bullying é isso. Não tem muito o que falar, a gente tem muito o que praticar. Praticar a prevenção, praticar a contenção do bullying, principalmente no ambiente escolar. E ficar atento à nossa volta. Aquela criança que, na maioria das vezes, é a que está mais caladinha, a que é mais boazinha, né? Aquela que vai para a escola com a blusa de frio ali, ó, tampando, para você não ver ela se cortar. Com um capuz, para não ver o que ela está fazendo, se machucando. Aquela que não está comendo, aquela que não está sorrindo, porque criança e jovem é energia. Quando não é, é algo que precisa ter um olhar assim, muito cuidadoso. Semana passada, eu chamei um casal, né, para falar da filha. A adolescente, conversando com ela e tudo lá, com as dificuldades que ela trouxe, ela falou da dificuldade que ela tem em casa e que ela queria a ajuda de uma psicóloga. Chamamos os pais. O pai é neurocirurgião, a mãe também é médica. Os pais falaram, não, isso é coisa à toa, essa é coisa de invenção dela. Aquilo nos preocupou. Aí fizemos uma reunião com a equipe, chamamos o pai novamente, colocamos da gravidade e tudo. Aí o pai, não, então tá, para deixar vocês em paz, nós vamos levar ela na psicóloga. Quando nós falamos para adolescente, né, olha, seus pais concordaram, você vai para a psicóloga. Pensa o tanto que essa adolescente ficou feliz e alegre. Por quê? Porque em casa ela não está tendo voz. Porque no ambiente de casa, a inteligência cognitiva é muito estimulada, mas a parte emocional não está sendo. Então, é um termômetro para a gente. Estamos passando da fase de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Estamos mesmo. Essa mudança ela não acontece por mágica, não, mas por meio da educação dos sentimentos. Cada jovem, criança, pai, professor, adulto, tem o poder de transformar a escola em um ambiente de paz, seja nos recreios, nas reuniões, nos encontros fora da escola, nas atividades diárias. A gente está sempre atento de que a transição planetária ela acontece agora. Não é daqui um tempo que vai acontecer um boom no planeta e vai passar de prova e expiação para regeneração. Jamais. Ela está acontecendo. Está acontecendo. Semeando a paz, como ensina Kardec, é possível transformar o ambiente em um espaço de harmonia. A prática do diálogo, do perdão, da compreensão são ferramentas poderosas para prevenir e combater o bullying. A educação moral, baseada no exemplo e no amor, contribui para que os alunos, as crianças e jovens, desenvolvam consciência de suas atitudes e aprendam a respeitar as diferenças.
Portanto, enfrentar o bullying à luz da doutrina espírita é reconhecer que todos somos responsáveis pelo bem-estar coletivo. É necessário agir com firmeza contra atitudes agressivas, mas também com compaixão. Diferente de dó. Dó é uma coisa, compaixão é outra. Buscando orientar e transformar. Ao cultivar a paz dentro de si e nas relações com o outro, cada estudante, cada educador, cada família contribui para um ambiente mais justo, fraterno e alinhado com os princípios de amor e de evolução espiritual. E temos a nosso favor um guia, e que é modelo, que nos ensinou com seu exemplo, nosso Mestre Jesus. Então, o sigamos. Porque com Jesus, com os seus ensinamentos, praticando o Evangelho, a nossa força é imensa, né? Mas quando a gente se afasta, a gente se enfraquece. Então, não tem coisa melhor de que buscar nos ensinamentos e no exemplo de Jesus como combater, como prevenir o bullying, com fraternidade e amor. Tá bom? Então, agora nós vamos para a nossa segunda parte. Enquanto vocês recebem o passe, vocês vão escutando uma oração pela nossa terra. Quem sentir a vontade, feche os olhos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição e nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que compartilham a existência. Leva-nos à prática da conciliação, que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam à vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto em nós, agora e sempre. Deus, preservai-nos
do orgulho ou da ostentação, em um oprimido por uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto da minha lição. Porque então eu mereceria que essas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já haveis recebido vossas recompensas. Que assim seja. Que a espiritualidade amiga fluidifiquem as águas aqui trazidas. Coloquem nela os remédios necessários a cada um. Pedimos pelos nomes colocados nos livros de vibrações, que também sejam acolhidos, tratados, amparados. Convido a todos a fazermos juntos a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Antes de concluirmos, queria só lembrar a todos que estão aqui que no sábado começa o curso de Cuidadores da Alma, né? Quem deseja fazer o curso, trabalhar na casa, são 6 sábados, começando nesse sábado, à tarde, das 14 às 18, é só procurar a livraria, fazer inscrição. Também solicitamos quem puder colaborar ou compartilhar e divulgar para a doação de cestas básicas, né, para as famílias cadastradas, para que também possam ajudar na sopa, nos alimentos. E também convidamos a todos, se puder colaborar, teremos uma feijoada, né, fraterna, dia 19 de abril, os ingressos, os convites estão sendo vendidos na livraria, né? E com isso que nós arrecadamos através desses eventos, da feijoada, da festa junina, é o que mantém a nossa casa na sopa, em outros trabalhos assistenciais. Que tenham todos uma semana de muita paz, de muita luz. Obrigada.